Bom dia, bom dia! Como é que estão todos? Eu queria tanto colocar o título da live, mas eu não sei. Paciência. Como estão todos e todas? Olá, minha querida Catarina, muito bem-vinda. Vamos aqui falar um pouco derivado às questões que vocês têm me colocado, não é? E isto é muito, muito frequente, haver esta confusão em relação a este tema da compulsão alimentar, dos episódios compulsivos, de um certo descontrole. Minha querida, muito obrigada. Muito obrigada, meu amor. Estou inquieta para te conhecer mais pessoalmente. Vai ser nas nossas aulas ao vivo, não é? Do curso Cadeado. Que bom, que bom. Estou tão feliz. Então eu aproveitei aqui para entrar em direto para explicar se realmente o que é ter uma relação complicada com a comida, não é? As pessoas não sabem, e claro que não sabem, porque nas nossas zonas cinzentas, lá está, não, se fossem muito nítidas, toda a gente estava curada e toda a gente sabia o que é que havia de fazer. Claro que nas nossas zonas cinzentas está tudo muito nebuloso, não é? E é normal nós não sabermos, nós não termos esta orientação. É por isto que eu estou aqui. Porquê? Porque eu estive anos nesta nebulosidade, eu bati a cabeça contra as paredes por vocês. Olá, minha querida Ana Silva, muito linda, minha querida Ana, sempre aqui também. Gorete, minha querida, boa tarde. Boa tarde, meu amor, como estás hoje? Estás bem? E então eu bati tanto com esta cabeçola nas paredes, naqueles becos sem saída, anos e anos enredada ali, e eu consegui criar um mapa, criar uma bússola para vocês com o meu método Corpo Livre, ok? É isso que eu ensino no curso Cadeados. E existe sempre muita confusão, mas Carolina, as pessoas que me pedem ajuda para ter uma alimentação melhor, não muito raramente consideram a hipótese de terem que curar a sua relação com a comida e não só saber sobre a alimentação. As pessoas estão sempre a confundir a cura da sua relação com a comida com uma reeducação alimentar. A maioria das vezes são precisas as duas. Porque nós não podemos ter uma alimentação melhor se não sabemos nem A nem B, né? Se não sabemos a diferença entre uma pizza e uns brócolis, não é? Existe sim um fator, um estudo a fazer sobre nutrição, sobre os alimentos que nos fazem bem, os alimentos que não nos fazem bem, claro que sim. É muito, muito importante. Agora, existe uma grande, grande hipótese de, se não te alimentas bem, se comes demasiado e se comes mal, não é? Porque nesta altura do campeonato, com toda a informação que há, nós já sabemos mais ou menos o que é que nos faz bem, o que é que não nos faz bem, não é? Umas pessoas mais, outras pessoas menos. Claro, é normal. Eu também estudo mais os temas que me interessam mais, não é? Nem todas as pessoas gostam de cozinha, gostam de estudar sobre os alimentos, é mesmo assim. Mas mais ou menos temos uma noção, não é? Agora, se comemos mal, se comemos em excesso, se estamos constantemente a sobrecarregar o nosso corpo, existe sim uma grande hipótese de teres que curar a tua relação com a comida. E porquê? Porque se comes mal, se comes muito açúcar, glúten, lácteos,
se não comes nada verde, se comes comida processada, muito provavelmente estás com um vício. Porquê? Porque estás a consumir produtos altamente viciantes. Se consomes produtos altamente viciados, muito provavelmente estás viciada. Porquê? Porque tens um corpo. Tens um corpo humano. Tens um corpo humano que se rege por leis, não é? Toda a gente que tem um corpo humano neste planeta, se consome produtos altamente viciantes, tem grande probabilidade de se viciar. Não há volta a dar, ok? Por isso, é tão importante saber dos tipos de compulsivos. E eu ainda vou aqui organizar estes dias, ainda vou entrar em direto e acho muito importante por causa destas questões que vocês me colocaram sobre esta confusão. E saber dos tipos de compulsivos, nós conseguimos identificar os nossos. Epá, eu faço isso. Epá, eu também faço isso. Epá, eu também faço isso. Ok? O que são os tipos de compulsivos? São os tipos de pessoas que têm problemas com a comida. Ok? Mas nem sequer têm consciência disto. Por exemplo, as pessoas... Existe um tipo de compulsivo que eu vou aqui falar rapidamente, que as pessoas nunca conectam, que é um problema, um distúrbio alimentar, um problema com a comida, que é o petisca daqui, petisca dali. As pessoas que estão constantemente a petiscar têm um problema em relação à comida, sabiam? E porquê é que têm um problema? Porque à medida que o tempo avança, nós vamos somatizando, não é? Os problemas. E existem problemas que vão surgir do petisca aqui, petisca ali. Porquê? O nosso corpo não consegue. Não foi feito para estar constantemente a digerir. Ah, Carolina, mas eu só como um bocadinho de queijo. Ele tem que digerir esse bocadinho de queijo. Ele para tudo para digerir o queijo. Um bocadinho. Ai, eu tiro uma maçã. Eu tiro um bocadinho de uma maçã. É saudável. Mas ele para tudo para digerir aquele bocadinho de maçã. Ok? Foi um bocadinho de maçã, foi aqueles amendoins, foi as tâmaras, é tudo saudável. Mas é o petisca aqui, petisca ali. Não tens uma boa relação com a comida. Podes emagrecer, não é? Porque é um bocadinho aqui, é um bocadinho ali, é um bocadinho aqui. Realmente, no fim do dia, tens aquelas calorias, não é? Caloricamente, não ultrapassaste e até podes emagrecer, comer pouquinho, mas sempre. Mas não é bom para o nosso corpo. Não tens uma boa relação com a comida. Tem que haver um desapego. Tem que haver um desapego. A comida não pode ter tanta importância na nossa vida. Porquê é que tens que estar sempre a comer? Nós sobrevivemos 40 dias sem comer. Porquê é que tens que comer de hora a hora? De meia a meia hora? Sugere um distúrbio. Sugere que és uma pessoa nervosa. Ai, Carolina, ninguém diz que sou nervosa. Sou tão bem disposta. Por fora, por dentro, estás cheia de nervos. Tu contigo e com os teus pensamentos. Diz que não é? Vocês que comecem a observar as pessoas. Comecem a observar, sem julgamento. Eu observo, mas eu não estou a julgar. Ok? Observar como um cientista para vocês recolherem dados. Vocês que se sentem num restaurante, num bar e vejam como é que as pessoas se comportam. Vocês vão ver, a pessoa está ali, não é? Provavelmente está com uma amiga, a amiga fala, ela é magra, a amiga magra, fala, e tu estás, comes, não dizes uma palavra, inconsciente, em transe, ela nem tocou no prato, estás ali a ser sugada pela amiga. Como é que se diz uma pessoa que fala muito?
pela amiga, pela pessoa que te está a sugar a energia, não é? E tu estás ali cheia de nervos, completamente em transe, comes. Vocês comecem a observar, as outras pessoas estão bem, porque nós aprendemos muito com os outros. Comecem a observar o olhar. Uma pessoa que está em transe, a gente nota pelo olhar. É por isso que eu falo muito nisso com as minhas alunas, que elas entram com um certo olhar, mais assombrado. Elas saem com um olhar brilhante, acordado, desperto. As pessoas que têm este tipo de tendência para se escapar, ok? Têm um olhar em transe, inconsciente, drogado. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Então, quais são as características das pessoas que precisam então desta cura com a comida, não é? As pessoas que têm uma relação complicada com a comida têm episódios compulsivos. Ai, Carolina, não tenho compulsão alimentar, eu só tenho episódios compulsivos. Eu tenho momentos que eu como muito. Então, estás com episódios compulsivos, então estás com compulsão alimentar. E estás. É uma coisa que tem princípio e pode ter fim. E pá, tive um período que eu estava com compulsão alimentar. Comia, tinha aquelas coisas. Não é assim tão uma coisa de outro planeta. Entende? Tem princípio e tem fim. Existe cura para isso. Principalmente hoje em dia. Não é preciso carregar isto às costas para todo o sempre. Tu não tens uma compulsão alimentar. Ter é pesado, é para sempre. Não. Estás, não é? Goretti, eras altamente viciada no petiscar. Eu também. Não é? Apesar de passei algumas fases. Eu passei a fase do petiscar e depois houve outras fases em que eu ficava muitas horas sem comer e depois quando comia este mundo e o outro. Também existe aqui estes dois tipos, não é? E as pessoas pensam que ter compulsão alimentar é comer muito de uma vez. E não, o petisca aqui, petisca dali também sugere um distúrbio, uma má relação com a nossa comida. Porquê? Porque nos retira saúde, não é? Nos retira saúde. E era isso que eu ia dizer e esqueci. E não, porque é que o petisca aqui, petisca ali, a gente é uma coisa que passa despercebida, não é? Para já, muitas das pessoas podem ser magras. Passa despercebido. Os problemas só surgem muito mais tarde, porque estamos a construir um problema, vai ser somatizado. O corpo está sempre a digerir comida, ele está a somatizar problemas, ou seja, ao digerir, ele está a despender demasiada energia. Ele não... um corpo assim, não é? O petisca aqui, petisca ali, dá problemas que as pessoas não relacionam com o petisca aqui, petisca ali. Constipações, sistema imunitário fraco, Covid. Porquê? Porque o corpo está sempre a digerir algo, ok? E ele não tem energia. O processo de digestão é dos processos que exige mais energia de todo o corpo, não é? O cérebro exige muita energia, esta coisa aqui pequenina faz tanta coisa que ele precisa de muita energia, e o processo de digestão deve ser dos segundos processos que requer mais energia no corpo. É por isso que nós, quando curamos a nossa relação com a comida, nós ficamos com o raciocínio mais rápido. Porquê?
porque ele não está a gastar energia com demasiada comida, nem com sempre comida, entendem? Como as coisas estão tão relacionadas. Ficamos com mais energia até. Porque o digerir gasta muita energia, está sempre a digerir e ele não tem força para cuidar do resto que é preciso. Cuidar da nossa pele, cuidar de se desembaraçar das células cancerosas que nós temos todos os dias. Todos temos células cancerosas, todos os dias. São células mal formadas, são células doentes, não é? De vez em quando, mas o corpo consegue se desembaraçar delas todos os dias. Mas tem que estar bem nutrido, tem que estar... não se pode estar a cansar sempre com processos digestivos, sempre. O petisca aqui, petisca ali, passa tão despercebido exatamente por causa disso. Porque os problemas que acontecem, as alergias, as olheiras, o acne adulto não é acne. O acne adulto não é acne, é o fígado a fazer cocó. O fígado a fazer cocó. Vocês sabiam? O fígado escolhe a cara para retirar impurezas que ele já não está a conseguir de tanta porcaria e de tanta comida que ele também tem que processar. Porque tudo o que nós ingerimos passa pelo fígado, menos as gorduras, como a gente viu na outra aula. Okay? A gordura vai diretamente para o coração pelo canal ducto. Tudo o resto passa pelo fígado. E ele, quando já não aguenta mais, ele começa a expelir para a cara, para braços e costas. As costas em cima. São as zonas seguras que ele encontra para retirar impurezas. Tudo está ligado com tudo. À medida que vocês vão regressando para o vosso corpo, vocês vão reatando esta comunicação com o vosso corpo, vocês têm que perceber que tudo está ligado com tudo. Tudo o que acontece no nosso corpo está ligado com aquilo que a gente come ou não come, que a gente bebe ou não bebe, que a gente fuma ou não fuma. Tudo. Tudo. Uma pessoa que fuma vai ter mais constipações, vai ter mais complicações em diversas doenças. Tanto que nós, quando temos um problema, o médico pergunta logo: fuma? Não é? Porquê? Porque se nós fumamos, a coisa muda de figura. As coisas levam mais tempo a recuperar. O corpo está mais fraco. Então, estes processos digestivos, sim, estou aqui a falar do petisca aqui, petisca ali, que é um indício de sim, precisas sim de uma cura com a comida. Nós sabemos mais, não é? Quando nós comemos muito de uma vez. E pá, estou com algum problema. E mesmo assim as pessoas escondem, têm vergonha e acham que é só pensar em receitas que vai solucionar. E não. Se comes muito, se comes em excesso, tens um problema em relação à comida. Tens que curar a tua relação com a comida. Tens que curar o vício. Porquê? Todos os episódios compulsivos sugerem um vício. Porque nós temos episódios compulsivos por porcarias. Não é para alfaces nem bananas, como é que costuma dizer. E porquê é que temos episódios compulsivos por porcarias? Por batatas fritas, chocolates, pipocas de micro-ondas, não é? São altamente aditivas. Ah, Carolina, mas tu comes pipocas. Eu como pipocas de panela. Deus-me livre. Eu nem tenho micro-ondas, para verem. De cabo de micro-ondas, das chaleiras elétricas. Aquilo liberta-se em gorduras, exatamente. Goretti. Especialmente na cara, exatamente. É assim, existem outros fatores, ok? Mas este tem que ser levado em consideração, que é
a sobrecarga que o fígado está a ter, não é? E aqui, para quem chegou agora, estamos a falar aqui, eu estou aqui a tentar explicar o porquê? Porque as pessoas não... explicar se realmente precisas de uma cura em relação à comida. Por causa das questões que eu estou a receber, as pessoas não sabem, ficam na dúvida se têm ou não têm problemas com comida, não é? E eu estava aqui a falar do petisca aqui, petisca ali, ou seja, passas o dia todo a comer, petisca aqui, petisca ali, petisca aqui. Sugere sim uma compulsão, é um distúrbio alimentar, é considerado um distúrbio, ok? Porquê? Porque não te faz bem à saúde, sugere um estado interior negativo, nervoso, ok? Tudo o que é nervoso não está bem. E então, e porquê que isto é um problema? Porque quando, eu estava aqui a dizer, quando a pessoa petisca aqui, petisca ali, não acontece nada, é magra, é saudável, pensa ela, não é? Mas tudo está ali a cozinhar. Quando as coisas começam a acontecer, não é? E entretanto, não é? Existem constipações, alergias, alguma depressãozinha, mas tudo é normal. Tudo é normal. Não se conecta com o tipo de comida, como comemos, não é? Não se conecta nada, é tudo normal. É tudo normal, é tudo normal e a coisa vai. Até que chegas aos 40, 35, 40, 50 anos... e de repente acontece algo, não é? E tens que fazer algumas restrições alimentares. E a coisa começa a descambar. Porquê? Porque tu não consegues. Para já adquiriste um vício de petiscar, um hábito. Os hábitos, para serem quebrados, precisam de muita força, de muita coragem. É como se fosse uma roda. Nós construímos um hábito, não é? Repetindo muitos comportamentos. Para deixar de repetir, para descer à terra, para nos consciencializar que sim, temos um problema, temos que parar a roda, porque o hábito é uma roda que a coisa vai, né? Vai numa certa direção, eu costumo dizer. É uma roda que está a descer uma inclinação e a roda cada vez ganha mais força, tipo bola de neve. A bola de neve ganha cada vez mais força. Como é que vais parar essa bola de neve? É o hábito, não é? Foste repetindo. A bola de neve, cada vez com mais força, maior, não é? Como é que paras esta bola de neve? É preciso o quê? É preciso primeiro consciência. É preciso depois, com esta consciência, como é que adquirimos consciência? Com conhecimento. Com conhecimento válido, com conhecimento adequado para o teu problema. Tens consciência que tens um problema assim, amarelo. Tens consciência que tens um problema, que tens episódios compulsivos, estás viciada, ok? Não tens um problema, vou pegar no livro do meu filho, não temos uma reeducação alimentar, não é? Que assim, é tudo muito mais bonito, é mais leve, vamos aqui disfarçar como é reeducação alimentar, não é? Então tens um conhecimento válido, que tens sim episódios compulsivos, estás sim viciada. Vamos tratar deste problema como o problema, não é como uma reeducação alimentar, não é? Senão, não te vale de nada. Então tens consciência que tens sim um problema, não é? O problema de compulsão alimentar, episódios compulsivos, ou problemazinhos em relação à comida, como quiseres dizer. Ok, depois da consciência deste problema, nós vamos buscar estratégias adequadas ao problema. O que é que acontece? Nós queremos uma reeducação alimentar, nós vamos falar com o nutricionista e ele vai passar um plano alimentar, não é? Um plano alimentar que vai ficar a
arrumado na gaveta. Porquê? Não é adequado ao teu problema. Não adianta ter 1000 habilidades daqui se o teu problema é este. Então, com consciência que este é o teu problema, vamos adquirir habilidades para tratar do problema. Habilidades das canetas, não é? Então, habilidades e depois, o mais importante, aplicar. A moto. Goretti, ainda ontem estavas a falar da moto. Eles fazem de propósito. Eles fazem de propósito. Um complô. Então, consciência. Consciência do real problema que nós temos, não é? Habilidades e depois atitude. E eu estou aqui a falar desta consciência. Será que tens sim problemazinhos com comida ou será que precisas de uma reeducação alimentar? Provavelmente precisas de uma reeducação alimentar, sim, mas isto aqui é muito importante. Precisas de uma cura em relação à comida. Se petiscas aqui, petiscas ali, estás sempre a comer. Se tens episódios compulsivos com um produto alimentar, comida em geral, ok? Muitas pessoas só têm um problema com aquele chocolate, com aqueles doces, com aquela... Entende? E outras pessoas têm a nível geral. São motivações diferentes, ok? É por isso que é tão importante conhecer os tipos de compulsivos. Tens problemas com a comida se comes mal, se não nutres o teu corpo, isto sugere um vício, porque se comes mal, comes produtos altamente viciantes, não é? E estás viciada. Era isso que eu estava a dizer no início. Se comes mal, tens um problema. Se comes demasiado, tens um problema. Se tens excesso de peso, tens um problema em relação à comida. Podes ser viciada, podes ser do tipo emocional, podes ser o que for. Mas, se tens excesso de peso, tens um problema. Carolina, mas eu só quero perder 5 quilos. 5 quilos já é bastante. As pessoas normalizam muito. 5 quilos sugere que nós temos flutuações de peso, mas não chega aos 5 quilos. Não pode chegar. 5 quilos é muito. Aí tem mais 10 quilos. É muito. São 10 quilos. São 2 garrafas de 5 litros de água. Tudo ao dia que carregas. É muito para o corpo. Os joelhos começam a dar de si. Começas a ter problemas nos joelhos. O que é que sugere? Mais uma vez, isso é tudo muito a nível pessoal, porque as motivações são muito pessoais. O que é que sugere? Que não estás a ter uma boa relação com a comida e muitas vezes é porque ainda não tens uma boa comunicação com o teu corpo, não estás a ouvi-lo. Muitas das pessoas dizem, Carolina, eu estou a tentar mudar de alimentação. Há pessoas que querem muito ser vegan, querem muito ser vegetarianas, deixar a carne. E muitas vezes, nesta transição, as pessoas que às vezes não sabem bem como fazer, começam, eu vejo muito isto, as pessoas que querem ser vegetarianas e vegan, começam a comer muito pão, massas, exageram neste tipo de... Vão para o glúten. Vão para o glúten, que é um produto altamente viciante. Viciam-se muito... A moto, não é, Goretti?
Viciam-se muito nos hidratos de carbono, exageram nos hidratos de carbono, não é? E existe sim estas pessoas que estão nesta transição, não sabem bem o que é que vão comer, isto exige uma reeducação alimentar, exige algum estudo, exige sim experimentar, fazer as comidas para saber, mas mesmo assim, nestas flutuações de peso, se começa a ser 5, 6, 7, 8 quilos, sugere uma má relação com o teu corpo. Porquê? Porque não estás a ouvi-lo. Estás a comer produtos altamente viciantes, que isso é o glúten. O glúten é altamente viciante, porque já não é da natureza, ok? Já foi modificado em laboratório. E estás a perturbar esta comunicação com o teu corpo. Então, estás numa transição, mas isto está a sugerir um problema, ok? Porque estás a viciar o teu corpo. E as pessoas que têm este tipo de situação não conseguem sair dali. Pensam que porque eu sou vegetariana, é por isso que eu como muitos hidratos de carbono. Não, minha querida, tu estás viciada. Entendem? Entendem este berbicaz que é se consciencializar, ter a consciência. Eu conheço pessoas que estão há 20, 30 anos sempre na mesma, com problemas de peso, porque o problema é de serem vegetarianas, porque não sei o quê. Não, minha querida, o problema é que fumas como uma chaminé, perturba o teu palato todo, comes demasiado. Porquê? Porque estás viciada. Perturbando irremediavelmente não, mas perturbando imensamente as tuas hormonas, já não sabes o que é ter fome, já não sabes o que é estar satisfeita, confundes o satisfeita com cheia, a transbordar, e não é. Satisfeita é satisfeita, nós sabemos exatamente o ponto aonde temos que parar de comer, o ponto em que define que aquela linha que define que a partir dali te vais sentir mal. Quem é que quer se sentir mal? Quem é que não quer se sentir bem consigo? 24 horas por dia. É uma pessoa que precisa de curar a sua relação com a comida. Porque a comida é a droga mais disponível. Não existe eliminar a comida, como aos outros vícios. Existe a cura da nossa relação com a comida. Ai, Carolina, mas eu passei uma época muito difícil da minha vida. Certíssimo. Compreendo perfeitamente. Como toda a gente do planeta passa por situações difíceis, não é? Mas porquê é que tens tendência para comer mal e demasiado? Porquê é que vais comer mal e demasiado com a tua situação tão difícil? Porquê? Estão a perceber? Estas associações que nós fazemos, tentar normalizar coisas que não são normais. São comuns, mas não são normais. Pode estar toda a gente à tua volta com excesso de peso. Não é normal. Sugere sim uma grande cura que nós temos que fazer em relação a... Mas isto tem fim. Isto não é preciso ser assim. Porque a bola de neve também é uma lei universal. Que tudo o que a gente repete se fortalece. Então, vamos virar isso a nosso favor. Vamos virar a bola de neve. Vamos fazer com que a bola de neve vá para o outro lado. Para positivo. Então o que é que eu tenho que fazer? Fazer o obséquio primeiro de parar a bola de neve. Exige sim uma janela de esforço a fazer. A dor da renúncia, de não comer isto agora, de não comer aquilo agora, de aguentar o estômago aqui a gritar por mais e mais comida e tu não! Isto dói! Isto parece que vais morrer!
Existe sim uma janela de esforço. Estamos nesta janela de esforço a parar a bola de neve, não é? Mas isto não vai ser sempre assim. Porquê? Porque nós vamos ensinar a bola de neve a ir para o outro lado. Como? Repetindo hábitos saudáveis. Repetir, repetir, repetir até cair, para depois a bola de neve ir a nosso favor. E nós já nem temos que pensar mais nisso. É neste lugar onde eu estou. A bola de neve já foi. Está ainda ali pelo penhasco positivo abaixo, ok? E a gente nem tem que pensar. Faço exercício, faço abdominais, faço o que tenho a fazer, bebo água. Mais uma coisa, a gente se não tem sempre as nossas estratégias, a gente vai começar a não repetir. Então é sempre bom a gente ter as nossas estratégias, não é? Para a bola estar sempre... É um trabalho diário. Mas depois não é... Quando nós ganhamos também o hábito positivo, ele também não é fácil andar para trás. Porquê? Nós ficamos habituadas a nos sentir bem. E depois, isso tem um gostinho tão bom, o vestir a roupa sem complicações, o ir à loja da Zara e pedir o tamanho small, se faz favor. Ai, a senhora é muito magra. As primeiras vezes que eu vi isso, meu Deus. 42 anos, nem parece. A senhora parece ter uns 35. Consola. Nós, é bola a ir, não é bola de neve a ir. E nós nos habituamos a nos sentir bem, a nos sentir com energia, a nos sentir saudáveis, a sentir uma pessoa que se sente bem no seu corpo. Tem um encantamento pela vida. Porquê? Vocês já pensaram nisso? Porquê? Porque uma pessoa que se sente bem no seu corpo é uma pessoa que regressou. Regressou a si. É uma pessoa que está presente no seu corpo. Nós andamos com dignidade. Porquê? Cuidamos de nós. Esta é a derradeira liberdade. Esta é a derradeira dignidade. Estamos sempre muito distraídos com os outros. Porque o outro não me tratou bem. Porque o outro não me respeitou. Porque existe respeito. Existe respeito. Não te respeitas a ti. Portanto, tudo começa connosco. Quando nós começamos a cuidar de nós a 100%, eu quero me sentir 100% bem com o meu corpo. 100%. Eu não vou admitir menos. Eu quero me sentir 100% bem. Depois eu vou tratar deste assunto que eu tenho que resolver. Mas primeiro eu. Uma pessoa que se sente, começa a cuidar do seu corpo, começa a querer se sentir bem no seu corpo 24 horas por dia. Recupera a sua dignidade, o seu respeito por si própria, começa a estimar-se. Porquê? Porque está a cuidar de si. Nós estimamos quem nós cuidamos. E nós começamos daí, com esta estimar, vem o amor. Nós começamos a nos amar. Não te amas se não cuidas de ti. E eu não estou a falar da manicure, nem do cabeleireiro. Isto não é cuidar de nós. Também, não é? Também é tão bom. Cuidar por fora também é espetacular. Mas não é só o cuidar por dentro. O cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental. O não estar sempre com pessoas que nos fazem mal. Isto é cuidar de nós. Isto é ter amor por nós. Eu agora recuso-me a estar em lugares e com pessoas que eu não me sinto bem. Não quero, não me apetece, vá-me embora. Não tenho que. A vida é minha. A cabeça é minha, o corpo é meu. Não me apetece. That's it. Sentir-nos bem a 100% connosco. Porquê? Regressamos a nós. Nós ganhamos uma presença em nós. Tudo se torna encantado.
é a vida, é o sol, é o raio de sol a bater-te na cara, não é? É tocar-te na cara, acariciar-te a pele. É nós vermos de repente um sorriso tão lindo do nosso filho, é uma conversa tão bonita, é aquele abraço que nós recebemos, é aquele livro maravilhoso que nós estamos a adorar, é a aventura que numa simples ida à praia podes fazer um novo amigo, podes conhecer alguém interessante, podes descobrir o mundo de outra pessoa, podes sentir o mar nas tuas pernas. Tudo ganha encanto, tudo ganha vida quando nós regressamos a este corpo, porque estamos presentes. A nossa jornada nesta vida é trabalhar esta presença. Como é que queres trabalhar a tua vida se não estás aqui? Entendem? Entendem como regressar a nós, começar a ouvir o nosso corpo, começar a respeitar o nosso corpo, começar a ter consciência do real problema. Tenho um problema, vou resolver. Este problema é um sinal. O que é que se passa? O que é que se passa comigo? Uma pessoa que come mal e demasiado está com algo. É diferente de pessoa para pessoa. Não se pode colocar em caixinhas. Não existem fórmulas. É por isso que é muito importante saber dos tipos de compulsivos. Eu, esses dias, vou entrar em direto para falarmos sobre os tipos de compulsivos. As minhas alunas já sabem, as pessoas que me têm acompanhado também já sabem de alguns tipos, mas eu desenvolvi outros ao longo do tempo. Nós vamos falar do tipo sensível, que são pessoas altamente sensíveis. Nós vamos falar sobre isso, ok? Que é muito, muito importante saber se és sim uma pessoa altamente sensível, porque as pessoas altamente sensíveis têm muitas vezes muita dificuldade em gerir a sua sensibilidade e tendem para vícios. Porquê? Para não sentir tanto, para se anestesiar. E também temos do outro lado as pessoas robô, que são pessoas mais mentais e também grandes sujeitas a vícios. Porquê? Estão muito no automático. Estão muito no automático. São as pessoas mais mentais. Aquelas pessoas que são muito boas na logística do dia a dia. Fazem isso, fazem aquilo. Vão pôr o carro a lavar. Fazem comida para os filhos. Tudo assim direitinho, programadinho. Tudo assim muito encaixotadinho. Podiam organizar a vida do mundo inteiro, não sabem? Mas estão muito formatadas e estão completamente desligadas do seu corpo. Não choram, não desabafam. É mesmo assim, é mesmo assim, é o casamento, é os filhos, é o trabalho, é isto, é aquilo, é o body pump, é o não sei o quê, e seguem a vida muito programada. Minhas queridas, estas pessoas, estas mulheres, quando chegarem aos 40 anos, estão com esgotamento e com depressões terríveis. Porquê? Não são só as pessoas sensíveis, não é? As pessoas mentais não são pessoas que não sentem. Elas sentem, mas não se conectam consigo. Estão a perceber que existem vários tipos de pessoas e que vão cair na mesma merda. Porquê? Estas pessoas mentais, quando têm esgotamentos, vão flipar de vez, vão surtar de vez, elas nunca mais voltam, ok? É muito difícil voltarem. Eu tenho colegas da minha idade que o tic e o tac fez um curto-circuito, nunca mais, ok? Andam aí inchadas de ansiolíticos, nunca mais voltam. O mesmo dizendo das pessoas altamente sensíveis, que é tão de sentir que não conseguem gerir isso. Portanto, existe aqui uma manutenção a fazer destas energias, destes vários tipos, não é? É muito importante saber qual é o teu.
Qual é o teu tipo de compulsivo? Como é que tu ages na tua vida? Queres saber as coisas metodologisticamente? O porquê? E se não sei o quê? E não te estás a te conectar com os sinais do teu corpo, não é? Minhas queridas, eu espero que esta live tenha sido útil. Eu vou mesmo terminar esta live já. Goretti, 47 anos, a comer imenso. Pois é, minha querida. Mas que jornada linda que estás a fazer, não é? Estás no teu processo, meu amor. Eu vou ter mesmo que acabar. A bateria está fraquíssima. Eu não quero perder esta live. Eu espero que tenha ficado claro que eu não sei se até ficou, porque eu divaguei imenso, não é? Mas digam-me aqui, deixem-me as suas dúvidas, os vossos comentários, que eu, assim que puder, entro em direto outra vez, porque a vossa dúvida pode ser de outra pessoa e então a gente fala aqui mais em direto, ok? Precisas ou não de uma cura em relação à tua alimentação? Acho que ficou alguma coisa aqui explicada na live. Não se esqueçam que ainda vou entrar em direto para falarmos dos tipos de compulsivos, para tu saberes e se identificares ou não algum tipo teu, para ser mais fácil então adquirir mais conhecimento, o conhecimento que tu precisas para então alavancar a tua jornada, a tua cura, não é? Um grande beijinho a todas e uma ótima sexta-feira.